Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E começando o vídeo de hoje um pouco diferente, vou mostrar alguns pré-preparos que eu tenho que fazer hoje, né? Já descasquei cebola ali, eu vou ter que cortar ela, eu vou cortar ela no processador, né? Geralmente eu tô cortando no processador. Só quando eu, por exemplo, saiu agora e eu não tenho cebola, daí eu acabo cortando na mão, né? Se eu não puder usar o processador. Mas eu vou cortar no processador, vou mostrar pra vocês. Aí eu vou cortar um pouco de presunto também, que eu já fatiei, né? Já fiz os bastões e já coloquei no freezer. Daí quando eles derem uma congelada, geralmente demora 1, 2 horas. Eu viro eles para ir mais rápido, né? E aí eu vou ralar eles, vou mostrar pra vocês e também vou fatiar bacon hoje. E vou mostrar tudo pra vocês. Mais tarde eu também tenho que fazer massa, mas aí eu vou ver se eu vou filmar ou não. Vai depender de como vai ser o movimento hoje também, né? Então é isso, pessoal. Fiquem com o vídeo. Ó, pessoal, já tô aqui com o meu processador limpinho, né? Acabei de lavar ele, porque ele tinha sido utilizado já. Daí eu descasquei aqui algumas cebolas e eu sempre corto o topinho dela pra evitar da cebola girar, né? Vou pegar aqui os meus discos, que ele fica com uma gaveta aqui embaixo, o de plástico e o de fatiar com 1,5 mm. Primeiro coloco o de plástico aqui, né? Essa parte ela desmonta toda pra ser mais fácil, né, de lavar, depois essa parte sai. Vou colocar aqui o disco. Aí ele tem cabos de segurança. Primeiro você liga a energia geral, já tá ligado, e depois para ligar é só apertar esse botãozinho aqui. Eu recebi uma dica, né, de colocar mais cebola, então desde então eu tô colocando, porque antes eu só fazia uma de cada vez. E eu percebi que eu tava perdendo tempo, né? Daí agora eu tô colocando mais. Às vezes ainda acontece de girar, né, uma ou outra, mas ultimamente não tá acontecendo muito não. E bora lá cortar, só ligar aqui e já começa a fatiar. Aí, ó. Uma delas virou, acho que era a que tava mais baixinha, ó. Daí fica desse jeito aqui quando vira. Infelizmente eu ainda não sou expert, né, nisso, porque antes eu cortava na mão a cebola, mas no geral, ó, fica bem legal a cebola, eu gosto bastante de usar o fatiador. Daí sempre sobra um pedacinho ou outro, que é o que eu deixo pra fazer o molho depois, ó. Vou fatiar agora um aqui, vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Como a fatia vai sair, também vai depender um pouco do formato da cebola, né? Se ela tá bem redondinha ou se ela tá com uns pedaços diferentes. Eu já tô chorando aqui já. Nossa. Cebola é triste. Geralmente eu coloco um pouco de água aqui embaixo, que eu acho que ajuda, mas hoje eu não coloquei. Vou cortar mais uma. Coloquei mais uma pra vocês, uma de cada vez, pra poder mostrar pra vocês direitinho, né? Mas fica bem legal a cebola. E aí esses pedacinhos eu sempre vou guardando, que depois eu faço o molho, né? Só adiciono mais tomate. E tá pronta a nossa cebola fatiada. Eu dou uma lavada dela, depois eu escorro, deixo no potinho, né? Deixo ela bem sequinha, escorro bem a água. E tá pronta aí, dura uns 3 dias na geladeira tranquilamente. Ó. Fica bem legal. Ó, pessoal, agora eu já deixei congelar aqui o bacon, ó. Ele ficou umas 2 horas, 3 mais ou menos no freezer. E eu vou cortar ele agora. Ele tá aquele congelado que não tá totalmente duro, sabe? Tá meio mole ainda, mas tá mais pra congelado do que pra descongelado, né? Tá bem firme. Coloquei no mesmo disco que a gente corta a calabresa e que a gente corta a cebola também. Que é o mesmo que eu acabei de mostrar pra vocês, o de 1,5 mm, né? Vou colocar aqui, vou ligar a chave geral e já vou apertar pra fatiar. Aí, ó, fica bem legal a fatia. Eu gosto de usar nessa espessura. Tem uma espessura mais grossa, né, no processador, mas eu gosto mais de usar esse disco. Daí esse pedacinho que sobra, eu deixo pra depois eu passar ele aqui. Às vezes ele é meio ruimzinho de entrar, mas dependendo, às vezes se precisar eu corto um pouco, mas eu coloco ele aqui, né, de novo. Ligo novamente. E aí não perde nada, ficam uns pedacinhos menores, né? Mas fica bom também. Daí agora eu vou cortar tudo aqui e já mostro o resultado final pra vocês.
vou tirando os pedaços, vou deixando aqui, depois eu faço tudo de uma vez. Às vezes não sobra tanto, vai depender de como tá o bacon. Aí conforme for, eu vou pegar esse bacon que tá congelado, né? Ele não tá só refrigerado. Vou porcionar ele em saquinhos, né? Pra eu ir descongelando conforme minha necessidade. Terminei, vou pegar os outros pedaços. Aí, terminei. Ainda tá com bastante bacon aqui nessa parte, né? Eu desligo a chave aqui de energia. Ó como ficou cheio de bacon aqui. Daí, como eu tô com esse pote que não tem mais espaço, né? Eu vou ter que ir tirando aqui. O certo seria eu ter tirado antes, né? Como eu não tirei, ó, agora eu vou tirando aqui. Ó as fatias, como ficaram legais, ó. Ela depois diminui, mas eu acredito que eu compro aquelas peças desse tamanho assim, sabe? Uns quadrados. E corto ela em 4. Eu tô falando que eu corto, mas quem tá fazendo essa parte é o Júnior. Que ele chega no mercado, ele já prepara, né? Já coloca no congelador pra quando eu precisar usar. Aí sempre fica desses restinhos que sobrou, né? Fica esses pedacinhos menores. Aí eu misturo tudo pra na hora que fritar não ficar só com um pedaço pequeno ou só com um pedaço grande. Fica misturado. E eu gosto bastante do jeito que fica. Acho ótimo. Fazendo o processador, né? Antes eu fazia no mais grosso, mas depois que eu fiz no mais fino eu gostei mais. Só que se ele tiver muito congelado, o bacon, aí você vai ver que fica super fino e é muito mais difícil de você cortar ele. Então eu prefiro esperar um pouquinho, deixar ele mais ou menos congelado, né? Congelado, porém não há tanto tempo. Por exemplo, se eu deixar ele de hoje para amanhã, para ir cortar ele só amanhã, vai estar muito duro, aí eu vou ter que tirar, deixar uns 10 minutinhos para eu poder cortar. Ó, e é assim o resultado. Gosto bastante do jeito que fica o bacon, ó, fica fininho. Fica bem legal para poder usar. Daí agora eu já porciono, né? E volto pro congelador e aí conforme eu for precisando eu vou tirando aos poucos. Ó, pessoal, e agora eu vou colocar esse disco aqui, que é o mesmo da mussarela, pra gente poder ralar o nosso presunto. Agora eu vou ralar o presunto, ó. Você vê que eu cortei em bastões assim, né? Uns maiores e outros menores. Quanto menor você cortar, mais rápido ele vai congelar. E é por isso que eu faço dessa forma agora. Porque aí eu já ralo tudo e já porciono ele ralado, né? Já congelo ele ralado pra depois eu só descongelar, não precisar ralar durante a semana. Daí, ó, dá pra ver que ele tá durinho, mas, tipo, se você fizer muita força, ele amassa. Então ele não tá aquele congelado super congelado, que nem eu falei agora do bacon, né? Fica um congelado legal pra poder ralar. Daí eu coloco aqui no mesmo lugar da calabresa, né? Vou ligar aqui, coloquei o mesmo ralador da mussarela. Faço força aqui pra baixo e ele já rala bem bonito. Ó, dá pra ver que ele fica assim bem bonitinho o corte. Se você deixar ele congelar demais ou de menos, não vai ficar bonito assim o corte. Porque aí ele vai estar ou muito duro ou muito mole. Quando ele tá muito mole, ele acaba esfarelando, aí sobra pedaço de presunto. E é por isso que eu faço dessa forma, porque aí ele rala bem bonito mesmo. É como se estivesse ralando na mão, né, num processador bem afiado, num ralador bem afiado. Então é assim que eu gosto de fazer. Vou ir ralando tudo e já mostro pra vocês depois de pronto.
assim, eu geralmente bato com um martelo, né, pra separar. Vocês viram minha dificuldade aí pra tentar separar. Eu sou forte, mas nem tanto. Mas agora eu consegui, eu vou ralar agora, continuar cortando aqui. Lembrando que eu tô cortando aqui uma peça inteira. Eu preparei essa peça inteira hoje pra poder ralar tudo. Aí já fica mais prático pra mim. Desde que eu comecei a fazer dessa forma, a chance de eu ter perda de presunto caiu demais. Porque o presunto ele descongela rápido. Então é melhor você deixar congelado e tirar se você precisar do que você já deixar um monte descongelado, né? E é por isso que eu porciono, um tanto que dê pra fazer 2 pizzas inteiras, que a gente vende muito a meio a meio, né? Então eu gosto de fazer assim, que aí se eu precisar, o máximo que pode acontecer é eu ter que tirar e colocar 30 segundos a quantidade já porcionada pra pizza, né? No micro-ondas, que aí ele descongela e fica perfeito. Mas eu geralmente não preciso fazer isso porque eu já vou tirando conforme vai acabando, né? E nunca mais eu tive perda de presunto. Antes, por exemplo, ralava um pedaço e deixava a peça na geladeira. Daí a chance de estragar era muito grande se não saísse, né? Ia deixando de um dia pro outro, vai sair e não saía. Daí acabava perdendo, né? E aí, hoje em dia, fazendo dessa forma, eu já não perco mais. E também quando eu ralava os pedaços grandes, sempre ficavam uns pedaços assim, né? Nessa parte aqui, que nem fica do bacon. Só que pra ralar não ficava legal. E aí, desde que eu comecei a fazer dessa forma aqui, melhorou bastante. Já não fica mais aquele resto, né? De presunto. Como já encheu aqui, ó, eu já vou pegando o saquinho e já vou enchendo, né? Pra não precisar sujar outro pote também. Na cozinha, tudo que você puder não sujar outro pote é melhor, né? Porque no final do dia na pizzaria, se você já não ir lavando, também no final do dia você até cansa de lavar a louça. É triste. Quando sai muito pedido e você não tá preparado para muito pedido, aí você tem que sair fazendo as coisas. Quando você vai ver, tem um monte de louça suja. Aquela bagunça é triste. Por isso que eu sempre falo para se preparar, né? Às vezes quando eu não me preparo, nossa, me dá um arrependimento enorme. É sempre melhor a gente se preparar, assim, por exemplo, coisa congelada, claro, né, para não ter perigo de você perder, do que você não se preparar e aí sair um monte de pizza e você ficar perdido, não tem ingrediente, tem que ralar isso, tem que ralar aquilo. E aí quando você vai ver, pedido demora, às vezes você perde pedido porque não tem o ingrediente. Então tem que tomar cuidado mesmo com essas coisas, né, de pré-preparo. Eu tenho 10 massas, né, hoje ainda não saiu nenhuma pizza. E aí eu acho que eu vou fazer mais 10, porque amanhã é sexta. E aí já fica pra usar amanhã, né? Então, provavelmente eu ainda, talvez eu grave pra vocês. Senão eu gravo ela só pronta, né? Porque já tem vídeo aqui no canal mostrando eu fazendo a massa algumas vezes já. Tem bastante gente que gostou da massa, perguntou se essa massa servia pra qual tipo de forno, né? E aí eu até respondi no comentário que a gente já usou essa mesma massa em todos os fornos, né? Acho que só não usamos naquele Nero, né? Que é tipo de pedra, totalmente de pedra. Mas a gente usou no de guilhotina, no paulistano, no esteira e no a lenha também essa mesma massa. Não mudei nada. A única coisa diferente é que quando era no a lenha, eu usava massa de 400 gramas pra não correr tanta chance de estourar dentro do forno, sabe? Pra massa não ficar tão fina.
Mas tirando isso, não mudei nada. A única coisa que mudou, assim, desde que a gente abriu a pizzaria pra agora, é que eu aumentei um pouquinho a quantidade de sal. Porque antes minha massa chegava a ser até um pouco adocicada, agora ela é neutra. Se você gosta da massa mais salgada, aí tem que colocar um pouco mais de sal do que eu coloco. Eu, se eu não me engano, eu coloco 3 gramas de sal por pizza. Dá pra colocar mais. Porque ela fica neutra ainda, ela não fica muito salgada não. Mas eu acho saborosa a nossa massa, eu gosto. Bom, vou terminar de cortar aqui, que esse aqui tá difícil de tirar. Depois eu já mostro tudo porcionadinho. Eu tô sem etiqueta, eu preciso comprar a etiqueta que tá acabando a minha ali. Eu nem tenho o suficiente pra fazer aqui. Mas aí o mais rápido possível é sempre bom você deixar as coisas etiquetadas, né? Pra evitar confusão, pra você saber qual que tem que usar primeiro, qual que você usa depois, né? Pra não correr o risco também de deixar as coisas estragarem até mesmo no freezer, né? Então é sempre bom você ir usando o que você já tinha preparado, mais antigo, pra depois ir usando os novos. Aí, pessoal, terminei de arrumar aqui, ó. Ó, a calabresa, presunto, as mussarelas estão ali embaixo, né? Tradição e friolac. Daí o bacon e aqui tá os frangos que eu ainda tenho. Esse aqui é o frango que eu uso pra fazer 2 pedaços, né? E esses é o que eu uso pra fazer meia pizza. Daí eu tenho calabresa, aqui é os meus queijos, né? Gorgonzola e escala, escala parmesão, né? Que eu deixo no outro saco pra ficar mais fácil, né? De organizar, caso eu precise tirar as coisas de cima. Mas como essas coisas usam, eu vou deixar elas congeladas, depois eu coloco tudo aqui em cima, que é bem facinho de tirar, né? Se eu precisar da mussarela lá embaixo. Mas é assim que nosso freezer tá no momento. Ó, pessoal, e pra não dizer que não saiu nada hoje, nem acabou de sair o primeiro pedido. Agora já é mais de 10 horas, impressionante essa quinta-feira. Me deixou surpresa. Saiu agora uma pizza meia calabresa, meia frango caipira. Até saiu um pedido hoje, né? Mas é encomendado para sábado. Daí nem adianta, né? A pessoa ligou, aí eu já até liguei o forno, aí quando foi ver era para sábado. A pessoa encomendou, acho que 1 hora antes da gente abrir a pizzaria. Daí geralmente a gente faz, né? Essas 5 pizzas. Daí é bom que o dia já começa bem, né? Já começa o sábado bem, vendendo 5 pizzas. Eu gosto de fazer pizza assim por encomenda, sabe? De vez em quando aparece. Vou colocar aqui, ó, o cheddar, mas não sei o que aconteceu quando eu deixei ele encostado ali numa parte da geladeira. Daí ele congelou essa parte do meio. Vou ver se eu consigo fazer tudo com a parte que tá aqui, senão eu vou ter que abrir aqui e o resto eu vou ter que descartar. Porque esses cheddar, requeijão que tem amido, né? Que a gente usa só pra borda grátis mesmo. Eles não podem congelar, então tem que tomar bastante cuidado. Quando não sai muito pedido, a minha geladeira ela acaba ficando muito gelada. E aí acontece isso, ó, não consegui fazer tudo, vou ter que abrir ela aqui desse lado. Achei que eu tinha trazido uma faca, mas não trouxe. Vou abrir aqui e aí eu já continuo a borda aqui. Peguei lá, ó, abri o outro lado, né? Vou colocar ele aqui. Depois que ele descongela, ele não fica legal. Uma vez eu comprei um que eu acho que deve ter congelado no mercado, sabe? Daí ele ficou todo talhado. Eu nunca mais comprei daquela marca. Fica bem ruim mesmo. Não dá pra ficar congelando, não. E esse cheddar aqui, ele não é ruim, viu, gente? Da Top Cheddar. É do mesmo do Vale do Pardo, sabe? Eu acho ele bom pra fazer borda assim. Até no hot dog eu já comi e achei bom. Tem piores. Não é do pior, não. E ele é baratinho. Ó. Coloquei aqui. Amanhã eu vou ter que fazer molho. Porque eu só tenho esse molho aqui. Pra sexta eu acredito que ele não vai dar, não. Se Deus quiser a gente vai vender bem, né? Amanhã. Então não vai dar, não. Eu vou fazer esse pedido aqui. Aí se não sair mais nada eu vou fazer a janta ali pra gente. Aí depois eu vou fazer mais massa. Pra já deixar fermentando, né, na geladeira, maturando pra amanhã. Ó, 180 gramas de franguinho. Vocês viram lá, gente? Eu coloquei as coisas no freezer, né? Mas tá tudo sem etiqueta. Preciso comprar a etiqueta. Depois eu não tinha, uma boa parte do tempo da pizzaria eu não tinha costume de usar etiqueta.
Mas depois que você começa a usar, você cria o hábito, é até ruim de deixar sem. Fica mais organizado, né? Fica mais certinho quando a gente coloca etiqueta. Coloquei aqui, ó, metade do milho que eu vou colocar, eu coloco meia latinha, né? 150 gramas de mussarela. E mais um pouquinho de milho. Esse milho da Quero, ele tá bem petitico, sabe? Tá vindo uns milho quebradinho. Das outras marcas eu tô achando melhor. 200 gramas de calabresa. E ó, ainda bem que eu cortei cebola, vai precisar usar agora. Senão eu ia ter que cortar correndo na mão ali mesmo. Ainda tenho que lavar o processador, que eu cortei o bacon, né? Ah não, por último foi o presunto, né? Cortei os dois lá. Já coloquei tudo no freezer, só deixei um pouco de bacon. Nem sei, na verdade, se eu deixei. Acho que eu esqueci de deixar um pouco. Tava no fim. Vou colocar a cebolinha aqui. Não tenho informações se a pessoa quer que capriche ou não na cebola, então eu coloco uma quantidade boa, porém sem exagerar, né? O forno já está quente, tá entre ali os 200 e os 250, vou mostrar pra vocês. E já vou levar pro forno. Ó, pessoal, tá desse jeito aqui o forno, é desse jeito que eu gosto de assar a pizza. Pra quem fica perguntando aí, né, nos comentários, eu não sei exatamente quantos graus aí, acho que é uns 220, né? Fico meio na dúvida, mas acredito que sejam uns 220 para 225. E agora já vou colocar a pizza no forno. Ó, já soltei a pizza ali na parede. Agora é só assar. Ó, pessoal, tô tirando aqui a pizza do forno. Ó, bem assadinha. A parte que tem mussarela sempre doura mais do que a parte que não tem, né? Que como a calabresa ou a frango catupiry. Crocante. Deixa eu tirar uma cebolinha que voou aqui. Ficou bem assadinho embaixo, vou ver se eu mostro pra vocês. Mas eu não quero demorar muito aqui não, porque aqui em Mogi tá bem frio. Eu fico até roxo quando eu não tô fazendo pizza, que eu tenho até que pôr blusa. Senão, mas eu odeio trabalhar de blusa. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês como ela ficou bem douradinha embaixo, ó. Eu gosto assim. Vou colocar aqui no lugar, ninguém mexeu. E bora mandar pra entrega. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça que a nossa rifa do forniceiro ainda está no ar e por apenas R$ 1,99 você já pode estar concorrendo. É só entrar no link que está aí embaixo na descrição. Se você tiver vontade de adquirir um forno paulistano assim como o nosso, é só entrar em contato com o Caio ou o Matheus. O número deles também está aí embaixo, é bem facinho. E se você falar que veio aqui pelo nosso canal, você vai ter um desconto exclusivo. Muito obrigada por terem assistido até aqui, gente. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, é @LiviaJunior_oficial. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!